A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. E o tema do nosso devocional de hoje é a cruz visível e a cruz invisível. O texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, ele havia cumprido a vontade de Deus e havia vindo ao mundo para viver uma vida em plena obediência à vontade de Deus. Jesus, ele havia vivido uma vida de santidade e chegou o momento principal, o momento que era aguardado já por muitos séculos, que seria o momento da morte, da crucificação de Jesus Cristo na cruz. Então ele havia cumprido todo o seu ministério terreno. E nesse momento específico em que Jesus diz essas palavras, nesse momento em que Jesus se sente desamparado e abandonado, Jesus está pregado em uma cruz. Na cruz, Jesus ele se vê completamente afastado de Deus, completamente abandonado pelo Pai. E isso é algo muito chocante. Jesus ele esteve juntamente com o Pai, porque ele também é Deus. Então ele esteve com o Pai durante toda a eternidade, desde o princípio de tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são apenas eternos, mas eles são sempre eternos. Isso quer dizer que eles sempre existiram e eles sempre vão existir. Ao contrário de nós, que num determinado momento nós fomos criados por Deus, a Santa Trindade ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Então Jesus ele esteve com o Pai durante todo o tempo. Não é nem possível dizer desde o princípio, porque Deus e a Trindade Santa eles não têm princípio. Eles sempre existiram e eles sempre vão existir. Por isso eles são sempre eternos. Mas naquele momento específico, ali na crucificação de Jesus Cristo ele é completamente separado do Pai. Jesus ele é separado do Pai porque na cruz Jesus está levando sobre ele toda a condenação pelos pecados da humanidade. Mas é muito perceptível para nós a cruz visível, aquela que nós podemos ver. A cruz onde Jesus está pregado nela, morrendo pelos nossos pecados. Mas existe uma cruz invisível, existe uma condenação invisível que nós não somos capazes de ver ali durante a crucificação de Jesus. Ainda no jardim, no Getsêmani, Jesus, quando ele ora, a Bíblia diz que ele transpira gotas de sangue. Tamanha era a aflição que ele estava sentindo. E ali no Getsêmani, Jesus ele faz uma oração a Deus e ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse que Jesus está tão aflito? Aquele Jesus humano, o Deus personificado em carne, que cálice é esse que tanto aterrorizou a Jesus naquele momento, enquanto ele orava no Getsêmani, ao ponto de fazer com que Jesus transpirasse gotas de sangue. O apóstolo Paulo ele nos ensina que todos pecaram e que todos são pecadores. O apóstolo Paulo ele nos ensina que todos estão debaixo de um juízo da justiça de Deus. O apóstolo Paulo ele nos ensina que todos nós estamos no mesmo barco, todos somos pecadores. Naquele cálice que Jesus ora e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, estava a condenação pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados. A Bíblia nos diz que a condenação ela é algo eterno, ela não vai ter fim. Então, se nós tentarmos, só de tentarmos mensurar o sofrimento que uma alma que morreu sem Jesus Cristo vai receber, esse valor ele é infinito, esse sofrimento é infinito. Porque nós teríamos que pegar a dor e multiplicar pela eternidade, e nós chegaríamos a um número infinito de dor.
Se eu pego um grande volume de dor e multiplico por 100, por 1000 anos, eu consigo ter um resultado. Mas se eu pego um grande volume de dor e multiplico pelo infinito, o meu resultado é infinito. Para nós mensurarmos a dor que cada alma, que cada pessoa que morrer sem Jesus Cristo sofrerá, nós chegamos a uma dor infinita. A minha dor seria infinita. Eu estava condenado ao inferno. Eu não conhecia Jesus. E eu sofreria uma dor aguda por toda a eternidade. Eu viveria afastado de Deus por toda a eternidade. Então Deus pega essa dor infinita que eu sofreria e coloca no cálice. Deus pega também a sua dor, que seria infinita, e coloca no cálice. E Deus pega a dor de todos aqueles que serão salvos pelo Evangelho de Jesus Cristo e coloca naquele cálice. E é desse cálice que Jesus está falando. É esse cálice que Jesus olha para o Pai e diz: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Era a vontade do Pai, por amor de mim, por amor de você, que Jesus sofresse aquela dor. Essa é a cruz invisível. A dor que Jesus sofreu ao ser afastado do Pai. O que é o inferno, senão o afastamento definitivo de Deus? O inferno é um lugar onde não se tem esperança de melhoras. Talvez nessa terra nós passamos por algumas situações, estamos endividados, mas temos a esperança, a expectativa de que dias melhores virão, de que nós teremos dias melhores, de que o recurso chegará. Uma pessoa está enferma, ela está sofrendo, ela sente dor e ela tem uma expectativa de que ela vai ser curada, seja por um milagre de Deus ou seja através da ação dos médicos, dos remédios. Mas na condenação eterna não se tem esperança nenhuma. Toda a esperança é retirada, porque a condenação eterna, ela significa, ela simboliza o afastamento completo e definitivo de Deus. Toda a esperança, ela é retirada. Mas Jesus na cruz, ele prova toda essa dor e toda essa separação de Deus, não só por uma única vida, mas por milhares, milhões, bilhões de pessoas que seriam salvas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a cruz invisível. Era aquilo que Jesus estava padecendo no mundo espiritual. O Filho que esteve durante toda a eternidade, desde sempre, junto do Pai, naquele momento na cruz, ele é separado do Pai, porque os nossos pecados foram lançados sobre ele. Naquele momento ele perde a comunhão com Deus e ele prova uma dor infinita por causa dessa separação de Deus. Essa é a cruz invisível. Aprendemos então que os nossos pecados nos separam de Deus. A punição prevista para o pecado era a morte eterna, que significa a separação definitiva de Deus. Jesus bebeu o cálice da condenação pelos pecados de todos aqueles que seriam salvos. Morreu a nossa morte e provou na cruz do afastamento definitivo de Deus para sempre. O conteúdo da condenação eterna foi todo derramado sobre Cristo em um único momento. E é por isso que nós o adoramos e é por isso que nós o glorificamos. Ao entendermos, então, a aplicação pessoal disso na nossa vida, ao entendermos a gravidade do pecado, precisamos nos santificar a cada dia. Quando nós entendemos que foram os nossos pecados que crucificaram Jesus, nós lutamos a cada dia contra o pecado, lutamos, batalhamos, pedimos a Deus misericórdia para que possamos viver uma vida de santidade diante do Senhor, porque Jesus provou o horror do pecado na cruz. E tendo conhecimento disso, nós não mais podemos viver na prática do pecado. Embora não seremos perfeitos, mas precisamos lutar, se preciso for, a preço de sangue. Ao compreendermos que Jesus provou a condenação em nosso lugar, precisamos nos prostrar diante dele e adorá-lo. Quando nós compreendemos aquilo que ele fez por nós, nós nos prostramos diante dele e nós o adoramos. E para terminar, nós vamos ler
um texto no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 34. São palavras de Jesus Cristo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede nesse dia, vá a Jesus, beba dele, beba de graça, beba da água que flui de Jesus Cristo. Se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Se você beber dessa água, nunca mais você se sentirá só. Você não se sentirá mais vazio, porque essa água, a água da vida, que é Jesus Cristo, ela nos preenche por inteiro. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa fazer morada em seu coração. Que você entenda aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz. Não só a cruz visível, mas também aquilo que ele padeceu no mundo espiritual, a cruz invisível. Que Deus continue te abençoando, que Deus ilumine a sua mente e abra o seu coração para receber essa palavra.